Meus irmãos, boa noite, que a paz e a luz do Divino Messias Jesus nos envolva hoje e agora e para todo sempre. Hoje, mais uma vez, como toda quarta-feira, vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, perguntas e respostas. E o tema de hoje é sobre perda de entes queridos, que é um tema assim que a gente nunca se acostuma, né? É difícil, a gente nunca vai acostumar com a partida de alguém que a gente ama, que a gente convive, de pessoas familiares, amigos, seja quem for, a gente sente essa partida. E esse tema de hoje vai nos dar mais ou menos uma explicação, sobre essa partida, sobre as nossas dores, como é que o ente se sente do outro lado, depois dessa partida. Vamos lá. Perguntas 934, 935 e 936. 934. A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é irreparável e independente de nossa vontade? Será que a perda desses entes queridos não nos causa um sofrimento legítimo? A gente não tem direito de sofrer, quando um ente querido nosso, quando alguém que a gente ama desencarna, parte para o outro lado, e isso independe da nossa vontade? Vamos ver o que é que ele responde. Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma provação ou expiação à lei para todos. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então veja, sofremos com certeza. Mas veja, quando alguém parte que vai viajar, que vai passar anos e anos distante, e olhe que antigamente a gente não dispunha nem da tecnologia que a gente tem hoje, de um WhatsApp, de uma chamada de vídeo. Hoje a gente já dispõe desse recurso para matar um pouco a saudade. Então, quando alguém viaja para um local distante e a gente não tem nenhum tipo de comunicação, mas a gente sabe que a pessoa está lá, está viva. Em algum momento a gente vai poder ter um contato. Mas quando desencarna, quando alguém parte, quando alguém que a gente ama desencarna e parte para o mundo espiritual, a gente sabe que não vai ter mais, nem tão cedo se espera que a gente não tenha um contato direto. Mas, como ele diz aqui, nós temos a possibilidade de comunicação hoje, aliás, desde que o mundo é mundo, existe essa comunicação, mas depois que surge a doutrina espírita, ele vem nos dar mais possibilidades, esclarecimentos diversos. Mas existe a comunicação através da intuição, do pensamento, não é verdade? E hoje, com o advento da doutrina espírita, com as possibilidades através dos médiuns, podemos ter comunicações, psicografias através de cartas, através dos sonhos. Os médiuns, com uma evidência mais apurada, conseguem ter essa possibilidade de encontrar através dos sonhos, e lembrarem disso, na verdade. E aqueles que não lembram, com certeza os maiores beneficiados são os espíritos, nossos entes queridos desencarnados, no plano espiritual, que nos abraçam, nos acolhem. É uma questão muito de sintonia e o quanto a gente está desperto nesse sentido. Quanto mais a gente acredita, absorve e a gente busca essa sintonia, de forma serena, equilibrada, mais a gente vai ter uma possibilidade grande de ter esse contato. Claro que do outro lado também o nosso ente querido tem que estar equilibrado. Se ele estiver sofrendo ainda por esse desencarne, sem querer aceitar, se estiver com uma sintonia ainda de muito sofrimento, esse contato fica mais difícil, e às vezes acontece o contato, mas não é saudável. É preciso que haja o equilíbrio para se dar esse contato de forma
serena. 935. Que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações de além-túmulo como uma profanação? Tem pessoas, religiões que acham que você se comunicar com os espíritos é uma profanação, que isso não é permitido, que é pecado, que isso foi condenado, né? Que é condenável. Mas vamos ver o que ele responde. Não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestam com prazer, sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Profanação haveria se as evocações fossem feitas com leviandade. Então, se há um respeito, eu até me adiantei na resposta da pergunta anterior, se existe um respeito, se você acredita, existe um respeito e não há uma profanação, um desrespeito, então esse encontro é totalmente possível. Apenas deixamos de viver, existir na matéria, o nosso corpo padeceu, desencarnou, acabou seu tempo aqui, então o nosso espírito ele se liberta e retorna à pátria espiritual, à pátria celeste. E não há nada demais se há um respeito em relação àqueles que partiram, que amamos, e também a contrapartida de lá para conosco. Esse encontro é perfeitamente possível, sem sombra de dúvidas. Estamos vivos, somos eternos, e nem o nosso corpo ele morre, ele transmuta, ele se transforma, seus agentes químicos retornam à natureza, o que compõe o nosso corpo está presente no universo, então ele transmuta e retorna à natureza. Nada perece, nada morre, tudo se transforma. Então, nós aqui passamos um período pré-determinado já na espiritualidade, em algumas exceções, é dada uma prorrogação, uma moratória, para que se possa viver mais um tempo. Ou dependendo da sua atuação aqui, se você não cuidou bem do seu corpo, pode ser que você parta antes do tempo. Se você não preserva a sua veste, que é o seu corpo, se você maltrata teu corpo, pode ser que você parta antes do tempo, que é chamado o suicídio passivo. Então ele até complementa, a possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma bem doce consolação que nos proporciona o meio de nos entretermos com os parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, eles se aproximam de nós, permanecem ao nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não existe mais, por assim dizer, separação entre nós e eles, que nos ajudam com os seus conselhos, nos dão testemunho da sua afeição e do contentamento que experimentam por nos lembrarmos deles. É para nós uma satisfação sabê-los felizes e aprender através deles os detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de um dia, por nossa vez, nos juntarmos a eles. Olha que maravilha, Então a separação nunca é definitiva. A separação ela é momentânea, temporária, porque o nosso verdadeiro lar, a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Aqui, quando estamos na carne, vivenciando essas experiências na carne, na matéria, é por um período, e a espiritual diz que é um período curto, porque o tempo para a espiritual, 100 anos é um dia, 100 anos é um dia. Então você veja a comparação, passa muito rápido. Então a gente deve aproveitar ao máximo a nossa estadia aqui na Terra como encarnado, aprender o que tiver de aprender, colocar em prática, resgatar erros cometidos no passado, se autoconhecer, conhecer a si mesmo, quais são as suas mazelas, tendências ainda a seguir caminhos equivocados. E olha que maravilha, a gente tem a oportunidade de se encontrar aqui, mesmo encarnado e o ente querido desencarnado, e depois, com certeza, nos reencontrarmos no plano espiritual quando partirmos, quando chegarmos à nossa hora. E a convivência normalmente no meio familiar, ela se repete. Então, se hoje somos filhos de nossos pais,
No futuro eles podem ser nossos filhos, nossos netos. Né? Os papéis se invertem, todas as experiências são criadas, a afinidade que existe naquele núcleo familiar é muito grande, então as possibilidades de se reencontrarem em várias reencarnações são gigantescas. Né? Até que chegar um momento que a gente não precise mais reencarnar. A gente cumpra todos as nossas provações, as nossas expiações, né, que são os resgates, e a gente fique quite, né? E a gente avance para um planeta de regeneração, que é o que está acontecendo, né? A nossa transição planetária. E vamos para a última pergunta, 936. Como as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos que partiram? Como as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos que partiram, né? Como a nossa dor. Às vezes a nossa dor a gente consegue controlar, passa um tempo, e a gente consegue lembrar dos nossos entes queridos com carinho, né? Com afeição, com a saudade, mas dentro de um controle, né? Dentro de um equilíbrio. Mas há outros não, que se desesperam, né? Que passam muito tempo ainda chorando, agarrado a bens materiais, né? Que foram daqueles entes queridos, né? Que partiram, roupas, vestes, né? E você fica agarrado àquilo num sofrimento que parece que não tem fim. E vamos ver o que é que ele responde. O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Ora, a gente imagina, porque tudo é energia. Né? Tudo é energia. O sentimento ele viaja a distâncias imensuráveis. Então a gente vai ter um ente querido no plano espiritual, desencarnou, você está aqui chorando, sofrendo, você está lembrando dele. É uma forma mais ou menos assim de você puxar ele e agarrar, é como se você prendesse ele aqui. Entendeu? Então fica difícil o espírito que está no plano espiritual se libertar, porque você segura ele fluidicamente. Né? E ele sente essas dores, ele sente essa pressão, fica mais difícil. Então é importante ter essa consciência de que o nosso tempo aqui, a gente tem que aproveitar ao máximo e tentar saber lidar com essas questões do sofrimento, para que isso não perdure e afete aquele nosso ente querido, aquela pessoa que amamos lá no plano espiritual, porque para ele se torna muito mais difícil seguir adiante, porque lá ele tem condições de nos ver. Né? Eles deixam de ter essa barreira aqui no material, quando eles se libertam do corpo. Eles estão numa outra dimensão que é muito mais fácil para eles nos sentirem, nos verem, do que nós aqui. Né? É muito mais difícil. Então quando a gente chora, quando a gente se agarra a lembranças na questão de sofrimento, eles sofrem lá. Eles sentem o nosso sofrimento. E fica muito mais difícil deles se libertarem. Né? Claro, a gente vai ter um período de luto, de sofrimento, de dor, de choro, mas a gente tem que seguir adiante, seguir em frente. A gente tem que reverter esse sentimento de dor, de sofrimento, de angústia, em oração, né? Em orar, emanando bons fluidos para que eles possam compreender que aqui estamos seguindo, né? Dizer para eles que a gente acredita que um dia nos reencontraremos, né? Que essa separação é momentânea, para que eles também sejam consolados. Né? Eles vão sendo consolados lá pela espiritualidade, que está lá no plano espiritual, né? Familiares e amigos que também partiram, mas o nosso consolo, a nossa certeza de que eles estão bem também dá um equilíbrio, né, a esses irmãos que estão no plano espiritual. Eles se equilibram mais rapidamente. Não é verdade? E olha que bacana. O Chico Xavier, através de Geraldinho Lemos, né, Geraldinho nos passou isso, né, já tem vídeos daí de Geraldinho gravados, né, Geraldinho Lemos que conviveu com o Chico Xavier, em que Chico disse a ele que chegaria um tempo em que o ser humano inventaria, né, aparelhos similares a aparelhos de TV, mais tipo acho que similar a um tablet, né, aos tablets,
porque ele dá mais ou menos o tamanho assim, em que esses aparelhos conseguiriam chegar numa frequência do plano espiritual, né? E que nos permitiria ver o plano espiritual, uma comunicação de vídeo com o plano espiritual. Parece coisa de filme, né? Mas isso é real, isso é verdadeiro. Até porque hoje a gente tem a transcomunicação, né? Nós temos hoje já equipamentos que fazem a transcomunicação, mas não tem uma qualidade nítida, né? As imagens que surgem na tela, né? Na TV, no aparelho de TV, ainda é com muito chiado, né? E também com equipamentos de som que permite também receber algumas palavras soltas, né? Mas já é um início, né? E o que Geraldinho recebeu de Chico, o que Chico passou, foi que me parece que na década de 30, por volta de 2035, se não me falha a memória, novas TVs sendo inventadas, novos equipamentos tecnológicos chegariam a frequência, né, no meio espiritual, uma frequência espiritual em que meio que por acidente entre aspas, né, nada é o acaso, nós aqui no plano físico entraríamos na frequência do plano espiritual e conseguiremos, né, ter essa comunicação de tela, de vídeo, né? Imagine a alegria, né, de estarmos aqui na Terra, encarnados, e conseguirmos falar com o nosso ente querido lá no plano espiritual, né? Vai ser maravilhoso isso. Tá? Então era isso que eu tinha para passar, a certeza de que a vida continua, a morte não existe, né? Existe uma mudança, uma passagem, né? Estamos sempre indo e voltando, né? Retornando ao plano espiritual, vindo para cá, cumprindo a missão, né? Cada um com o seu tempo reencarnatório, cada um com sua missão, mas com a certeza de que retornaremos à pátria espiritual, né, vitoriosos, né? Se tivermos disciplina em nossas ações, adquirirmos conhecimento, orarmos em sintonia com o alto, com o plano superior, com nossos anjos guardiães, guias espirituais, né? Com certeza sairemos vitoriosos, né, em nossa missão. Que a paz e a luz do Mestre Jesus nos envolva, que possamos seguir confiantes. Muita paz e muita luz.